Quando a gente pensa nas grandes empresas, como o Microsoft, o Google e o Facebook, é fácil perceber que os líderes dessas empresas são pessoas completamente diferentes. Tanto em personalidade, é só olhar aquela entrevista clássica do Steve Jobs com Bill Gates para perceber isso, quanto no estilo de liderança propriamente dito. No entanto, apesar de pessoas completamente diferentes, esses grandes líderes conseguem levar suas empresas para o topo. E partindo dessa premissa, é que o autor do Lado Difícil das Situações Difíceis propõe que talvez o atributo mais importante para um diretor executivo seja a liderança. Partindo disto, nada mais justo do que fazer esse episódio do Mais Que Uma Frase sobre liderança. Oi, eu sou o Léo, e para quem não conhece é o canal Léo e Bino, e esse é o quadro Mais Que Uma Frase. No quadro Mais Que Uma Frase a gente pega algum trecho de um livro que a gente leu e comentou no Clube do Livro e explora um pouquinho mais as ideias, os conceitos que o livro traz e fala um pouquinho mais a fundo sobre o assunto. Nesse episódio, como eu falei antes, a gente vai falar sobre liderança. E quando eu penso em liderança, já me vem na mente aquela imagem clássica de Facebook. Aquela que tem o líder na frente puxando um peso junto com a equipe e o chefe em cima desse peso mandando a equipe puxar. E quem segue páginas de empreendedorismo certamente já viu essa e muitas outras imagens. Seja falando das características de um líder, falando qual a diferença do líder para o chefe, falando como você pode se tornar um líder. E eu curto bastante essas imagens. Eu acho que, apesar de elas não falarem o completo do que é um líder, elas acabam não conseguindo passar todo o conceito por trás da liderança, elas vão dando uma ideia pra gente e elas geraram em mim um efeito que o autor do livro que eu comentei, O Lado Difícil das Situações Difíceis, comenta, que é aquele sentimento de você pensar que eu não sei definir liderança, mas quando eu vejo um líder, eu consigo dizer que ele é um líder. O livro mede a qualidade de um líder pela quantidade, a qualidade e a diversidade de pessoas que querem segui-lo. E daí vem a pergunta, o que faz com que as pessoas queiram seguir um líder? E o livro diz que são 3 fatores. Primeiro, a capacidade de formular e passar a sua visão. Segundo, ter uma ambição sadia. E terceiro, ser capaz de executar a visão que você passou. E aqui eu acho que é válido a gente explorar um pouquinho mais a fundo cada um desses tópicos. Primeiro ponto, o líder é capaz de formular e comunicar sua visão para a equipe? Esse primeiro ponto eu acho que é bem tranquilo. É só você pensar o seguinte, não adianta você ter uma ideia muito boa na sua cabeça se você não consegue passar ela para a equipe. Porque no fim das contas, se você está pensando numa ideia grande, numa ideia que vai mudar o mercado, ou mesmo numa ideia que vai mudar o mundo, sendo bem pretensioso, você vai precisar de uma equipe do seu lado e de pessoas para te ajudar a trazer aquela ideia que está na sua cabeça para a vida real. E para fazer isso, a primeira coisa é você passar para essas pessoas, passar para essa sua equipe, a visão clara e instigar elas a fazer aquilo que você está pensando. E para fazer isso, nada melhor do que ter essa capacidade de passar para as pessoas claramente a visão que está na sua cabeça para que elas consigam entender para onde elas estão indo e se motivar a te seguir nessa jornada. Segundo ponto, uma ambição sadia. Citando novamente o livro, a primeira coisa que qualquer diretor executivo de sucesso deve fazer é reunir pessoas talentosas que queiram trabalhar para ele. Essas pessoas, no geral, não querem trabalhar para quem não pensa em seus interesses e nem o defende. Essa frase define bem essa ideia de ambição sadia. É basicamente o seguinte, se você está pensando num projeto, você está à frente de uma equipe querendo construir algo, se você está pensando aquilo só para benefício próprio, você pensou todo o projeto para se beneficiar, para melhorar a sua carreira, e você não está pensando em como aquele projeto, em como aquelas pessoas que estão trabalhando para você vão ser impactadas por aquele projeto, é muito difícil que as pessoas te considerem um líder. As pessoas podem até seguir o que você pede, porque você é o responsável pelo projeto, você é o gerente ou alguma coisa desse tipo, só que você não vai ser visto como um líder por elas. Porque para ser um líder, além do primeiro ponto, de conseguir passar para a equipe a visão que você tem, o segundo ponto é que você tem que passar para a equipe que você realmente se importa com o pessoal que faz parte dessa equipe. Que a sua ambição não é que aquele projeto seja algo bom só para você, mas que seja algo bom para toda a equipe. Porque sem esses 2 atributos, você não vai conquistar eles e você não vai ser visto como um líder. E agora para o terceiro e último ponto, um líder tem que ser capaz de realizar a visão que ele propôs. De nada adianta você ter a ideia na cabeça, conseguir passar para a equipe, se importar com as pessoas que estão naquela equipe, se importar que aquele projeto mude a vida delas, que elas realmente sejam impactadas por aquele projeto, se você não tem a capacidade de alocar as pessoas certas nos lugares certos para fazer com que aquele projeto aconteça. Porque para você tirar aquela coisa da sua cabeça e transformar ela em algo real, você vai precisar que essas pessoas não só sejam as pessoas boas, mas que elas trabalhem nos lugares certos, que elas tenham as funções certas, para que assim, elas juntando tudo, consigam construir essa sua visão, essa sua ideia, que foi o começo de tudo. E esses são os 3 atributos que formam um líder segundo o lado difícil das situações difíceis. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo o livro é que ele fala no final desse capítulo, quando ele fala sobre o que é liderança, ele dá essa explicação dos tópicos, ele fala um pouquinho
sobre quais desses tópicos você consegue aprender e quais desses tópicos você não consegue aprender. No geral, quando eu leio livros desse estilo, o pessoal sempre vende que você consegue aprender tudo com esforço, e não que isso não seja verdade. Tem muitas vezes que isso é verdade, em muitos casos isso é verdade. Só que o jeito que ele colocou, apesar de não falar que é impossível, ele colocou de um jeito diferente, ele não vendeu o sonho impossível. Ele falou que o primeiro e o terceiro tópico, a capacidade de formular uma visão e a capacidade de executar uma visão, são coisas que você consegue aprender. Porque no fim das contas, você passar o que está na sua cabeça para as pessoas está muito ligado à comunicação, e é algo que você consegue treinar, você consegue melhorar, você consegue adquirir essa habilidade se você não ter. E a capacidade de transformar aquele projeto em algo real está muito ligado a experiências, muitas vezes. Então você vai precisar aprender. Se você não consegue transformar aquilo da sua cabeça em algo real ainda, apesar de ter a equipe certa, pode ser porque você não tem experiência, porque você ainda não tem o conhecimento que você precisa, e essas são coisas que você consegue trabalhar e aprender. Só que a segunda capacidade, a ambição sadia de se importar genuinamente com as pessoas, é uma coisa que ele coloca como a mais difícil de aprender. Dentre as três, seria a habilidade que está mais próxima de um talento nato. Ele não coloca que você consegue aprender, nem que você não consegue, mas eu achei interessante essa colocação de que talvez seja a habilidade mais ligada a talento nato. Porque realmente faz sentido isso. Você se importar genuinamente com as pessoas não é algo que você consegue treinar com tanta facilidade, ao menos na minha concepção e na concepção do autor. E esse é o Mais Que Uma Frase de hoje. Como eu disse, esse Mais Que Uma Frase foi todo baseado no Lado Difíceis das Situações Difíceis, que é um livro que a gente trouxe aqui para o canal, no Clube do Livro. Para quem não conhece o Clube do Livro, é um episódio mais longo, geralmente em torno de 1 hora, em que a gente discute as ideias do livro, dá nota para a premissa, para o desenvolvimento e para o conteúdo. Então é um conteúdo muito interessante para quem se interessa por isso de leitura, para quem se interessa por isso de novas ideias. E eu recomendo que você, que curtiu o conteúdo desse vídeo, dê uma olhada no Clube do Livro sobre esse livro, que eu li o livro e trouxe as ideias, dei as notas e conversei com o Binão vários pontos interessantes. E convido você a se inscrever e curtir o vídeo. Deixa seu comentário se tem algum tema que você acha interessante, ou se tem alguma coisa que você acha que a gente pode melhorar, ou que você curtiu no vídeo. Obrigadão, gente, pelo apoio. Obrigadão por quem assistiu até aqui, e até a próxima. Tchau, tchau.